Glorificamos o teu santo nome, Senhor. Senhor, viemos aqui a este lugar para ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, prepara nossos ouvidos, nosso coração. Queremos ouvir da tua parte. Toma-nos em tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Prepara o nosso espírito para receber de ti. Deus, traz as pessoas que estão a caminho, livra eles de todo mal, Senhor. Possam chegar até esse lugar em paz e segurança. Que seja uma noite edificante e marcante para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Falando sobre o que nós falamos semana passada, nós falamos sobre a porta do monturo. Muito interessante. E essa porta era uma porta através do qual todo lixo, todo material inservível, tudo aquilo que não presta, era levado para ser queimado no Vale de Inom, passava por essa porta. Nós vimos também que a igreja ela é chamada de casa da vinha e falamos sobre um processo de como se extrai o vinho e que existe um processo de pureza muito grande para chegar até o produto final, e isso também acontece conosco como igreja, que precisamos passar por esse processo. A igreja ainda está no processo de santificação e purificação pela palavra. E nós vimos que a palavra ela vem vivificar a verdade de Jesus em nós. Vimos a passagem de João 17:17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vimos também que é por Cristo que nós somos santificados e purificados, e que Ele faz isso pela lavagem da água, pela palavra, a fim de apresentar-se uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Vimos que tudo que é do velho homem tem que ser despojado e lançado fora pela porta do monturo. Vimos também que para Deus não há lixo reciclável. Amém, irmãos? Para Deus não há lixo reciclável. O Senhor não faz reforma em nós, não põe vinho novo em outro velho. Tudo que é do velho deve ser despojado. Vimos também que para sermos cheios do Espírito Santo, isso não vai acontecer quando estivermos cheios de nós mesmos. Isso é interessante. Enquanto estivermos cheios de nós mesmos, nunca seremos totalmente cheios do Espírito Santo. Primeiro o Senhor tem que nos limpar, nos purificar, para que depois possa derramar o seu Espírito de forma abundante. Vimos também que na casa de Deus não pode haver cheiro de incenso e cheiro de lixo, não pode haver o bom perfume de Cristo e o mau cheiro de Adão. Amém, irmãos? Vimos que tudo que não se enquadra dentro do fruto do Espírito é lixo e precisa ser lançado fora. Vimos que após a regeneração ainda é necessária uma obra de santificação, para que a gente chegue à conformidade, ser conforme a imagem de Cristo. E terminamos dizendo que temos que fixar em nós, em nossa mente, são as coisas verdadeiras, puras, justas, santas, guardar tudo aquilo que edifica, que é de boa fama, que é correto, que é digno, aquilo que tem virtude, e devemos lançar fora lixo da mágoa, do ressentimento, do ódio, da fofoca, da calúnia, da contenda, do orgulho, da incredulidade. Vimos que a igreja do Senhor só terá a verdadeira libertação quando jogarmos fora o lixo que a está aprisionando. E finalmente falamos que o lixo espiritual ele esfria a fé, nos afasta de Deus, atrai pecado, muda o nosso caráter e as nossas atitudes, mancha a nossa moral, distancia os irmãos, decepciona os amigos, nos faz levar maus costumes para dentro da igreja, para dentro da nossa casa, maus exemplos, maus
testemunhos e a destruir bons relacionamentos. E essa porta do monturo, ela tem que estar aberta para que todo o lixo seja lançado fora, mas também deve estar fechada para que nenhum tipo de lixo entre. Amém? Terminamos aqui semana passada e hoje nós vamos falar sobre a porta da fonte. Abra a tua Bíblia, por favor, em Neemias, capítulo 3. Neemias 3, verso 15. Neemias 3, 15. Aleluia. Amém? Vamos chegar? A porta da fonte reparou-a Salum, filho de Colposé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Então, a porta da fonte, ela simboliza a bênção divina constante a brotar da nascente, presta atenção nisso, e representa para nós a necessidade da presença do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, a porta da fonte, ela simboliza uma bênção que vem de uma nascente e que representa para nós isso de uma forma bem presente, o que? O Espírito Santo de Deus. Aleluia! Por isso é importante que nós estejamos buscando esta fonte, pois ela nos dará água da vida. Repete comigo, água da vida. Água da vida. Amém. Num determinado dia, quando em Israel se comemorava a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, ou Sucote, você dá o nome que você quiser, mas tem o mesmo significado, aconteceu uma coisa. Vai em João capítulo 7, livro de João, Evangelho de João capítulo 7, do verso 37 até o verso 39. Aleluia. Então aqui está se falando da festa dos tabernáculos, e no versículo 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa. Então essa festa ela tinha 7 dias que transcorria normal, e no 8º dia, se você for Levítico, está escrito que havia uma assembleia solene. E havia uma coisa chamada Santa Convocação, porque hoje a gente ouve isso direto, né? Santa Convocação, mas havia Santa Convocação. Então, todo mundo tinha que estar nessa festa, todo o povo. E aí, nesse dia, que é o último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Repete comigo, rios de água viva. Rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Muito interessante, tem alguns historiadores que eles dizem o seguinte: nessa época em que Jesus se levanta e fala isso, havia uma prática no 8º dia de ter uma procissão em que o sacerdote, ele pegava um jarro de ouro, ele ia até ao tanque de Siloé, enchia aquele vaso de ouro de água e levava até o templo e derramava no altar. E se faziam orações para que houvesse sempre chuva, para que houvesse sempre colheita.
sacerdote derrama essa água sobre o altar, é que Jesus se levanta e diz: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Tremendo isso, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então, a porta da fonte nos fala de Cristo através do Espírito Santo, como fonte de vida em nós. Nós vimos que Jesus falou que do nosso interior o quê? Fluirão rios de água viva, mas que ele estava falando a respeito do quê? Do Espírito Santo, que ainda não havia sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Então, o Espírito Santo, depois que Jesus é glorificado, ele é dado. E aí se cumpre as Escrituras que do nosso interior fluiriam o quê? Rios de água viva. Repete comigo. Não gotas. Rios. Amém, querido? Rios de água viva. Em João, ainda no capítulo 4, volta um pouquinho aí. Jesus com a mulher samaritana, do verso 10 até o verso 14, diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Repete comigo: nunca mais. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Abri um parênteses para comentar uma coisa aqui sobre isso. Há um tempo atrás, alguns meses atrás, o mestre Jô, né, me procurou para me fazer uma pergunta do que eu achava. Ele tinha feito um estudo que ele deu até para alguns irmãos, né, e tal, e ele, qual a avaliação que tu faz disso aí e tal? Aí quando eu li, eu falei para ele: cara, tu fez uma tese, né? Ele defendeu uma tese, né? Aquele... tinha 10 folhas, sei lá, 15 folhas que tinha. Eu falei: isso aqui tu levou para a faculdade, né? Para apresentar lá, né, cara? Então, por quê? Porque havia tido um comentário sobre ter sede. Se é, se pode, se não pode. Por quê? Jesus disse que do nosso interior fluiria um rio de água viva. E aqui ele diz que quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Amém, queridos? E muitas das vezes nós oramos: Senhor, eu tenho sede de ti. Quem nunca orou assim? Todos nós oramos: eu tenho fome, eu tenho sede do Senhor. Mas aí alguém fala: não, mas se você bebe da água, você nunca mais terá sede. Aí veio uma tese, né? Pode, não pode, não pode. Vamos lá. Se realmente o Espírito Santo de Deus está em nós, e se nós constantemente bebemos dessa água, nunca teremos sede. Amém? Mas de outra forma, não estou em cima do muro, mas de outra forma, se alguém chega e fala: Senhor, eu tenho sede de ti, o que a pessoa está dizendo? Senhor, eu quero mais do Senhor. Amém? A gente fala: quando tem sede e fome do Senhor, eu não estou satisfeito com o que eu recebi até
Foi essa a resposta que eu dei para o mestre de jogo na época, né? Conversando com ele. Eu falei, querido, quem fala, quem ora dessa forma, não diz, Senhor, apesar que na tua palavra está escrito que se eu beber dessa água eu não vou ter sede, eu tenho sede. Não é assim que a pessoa, quando fala, eu tenho sede de ti, é porque eu quero mais do Senhor. Eu quero me aprofundar, eu quero mergulhar nas tuas águas, eu quero perder o controle. Amém, queridos? Então, é desta forma. Agora, é muito interessante isso. Por quê? Porque a porta da fonte, ela nos fala de Cristo através do Espírito Santo como fonte de vida em nós. Repete. Fonte de vida em mim. Fonte de vida em mim. Amém? Aleluia. Oh, Jesus. Não somente da fonte que sacia a nossa sede, mas também a fonte que sacia o quê? A sede dos outros. Se você prestar atenção em toda a conversa de Jesus com essa mulher, Jesus fala, cara, vai brotar dentro de você uma coisa, vai jorrar para a eternidade. Você vai ter água, tipo assim, mas eu quero matar e vender. Você tem bastante água dentro de você. Vocês estão entendendo? Por isso que você nunca mais vai ter sede. E aí você começa a dizer o quê? Pô, a água também é um símbolo da palavra. Nós temos a palavra em nós temos a palavra da reconciliação. Amém? Nós temos uma palavra que reconcilia as pessoas com Deus. Isso é água. Amém, queridos? Tu tem o Espírito Santo de Deus em você. Quantas passagens você vê as pessoas, os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas e recebeis o Espírito Santo e a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Então, o que você tem em você, profeta Manuel? Esses rios de água viva que fluem ali, pode atingir a vida de outras pessoas. Então, ter a porta da fonte restaurada significa isso, queridos. Não só saciar a nossa sede, mas também a sede daquelas pessoas através de nós. Aleluia. Então, em João 4, nós vamos de 10 até 14, Jesus afirma aqui no verso 14, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Repete comigo, jorrar para a vida eterna. É isso que essas águas estão fazendo dentro de nós. Amém, queridos? Aleluia. Muitos desprezaram esta fonte. Muitos desprezam esta fonte. E muitos ainda vão desprezar esta fonte. Não mais a usam como fonte de vida, por quê? Porque fizeram dos seus próprios conhecimentos, da sua própria sabedoria, das suas habilidades e justiças próprias, águas que não são vivas para a sua provisão. Então, o que acontece? A Bíblia, Jesus fala através dela que Ele iria, mas que mandaria outro Consolador, que estaria conosco todos os dias. E Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, nos orientaria em tudo o que nós tínhamos que fazer. Só que quando o homem adquire conhecimento, quando o homem sobe um pouquinho na sua sabedoria, ele começa a desprezar essa fonte e começa a guiar por si mesmo. Deixa de ser dependente da água que flui do seu interior. Estão entendendo, irmãos? Está bem? Isso é uma realidade. E eu falo isso é uma realidade até entre muitos líderes. Por quê? Porque começam a dirigir, começam a presidir, começam a fazer coisas guiadas pela sua própria sabedoria e não tendo dependência do Espírito Santo de Deus. E se Deus quer, é que nós sejamos dependentes do seu Espírito. Amém, queridos? O que o homem costuma fazer, isso também é uma verdade. Nós deixamos de consultar o Deus Todo-Poderoso, deixamos de pedir ao Senhor orientação,
metemos a cara e fazemos as coisas, depois quando chega lá na frente a coisa está errada, aí a gente chora diante de Deus e pede para que Deus nos abençoe, mas Deus fala para a gente, se você não se arrepender, não voltar lá atrás, não corrigir tudo aquilo que você fez de errado, e aí ter a minha orientação, eu não posso te abençoar. Por quê? Porque a gente quer que Deus abençoe os nossos erros. Deus quer que abençoe as coisas que a gente faz de errado sem consultá-la. E isso tem muito a ver com a outra porta que eu vou falar, que eu vou falar sobre duas portas, que são assuntos bem raros, que eu vou falar sobre a porta de mificados também. Deixa eu ver o significado disso. Mas, amados, nós precisamos ter uma dependência, total dependência do Espírito. E o que eu estou falando com os irmãos, isso é verdade. Por quê? Quando a gente passa pela porta do monturo, falando sobre ela, foi falado aqui o quê? Que eu não posso ser cheio do Espírito Santo se eu estiver cheio de mim mesmo. Se eu estiver cheio das minhas sabedorias, se eu estiver cheio dos meus achismos, o Espírito Santo não pode me encher por completo. Eu não vou estar nas suas mãos 100% para ir para a direção que Ele quer para mim. Eu vou acabar por uma direção que eu quero tomar. E com certeza vai dar errado. Amém, amados? Então, restaurar a porta da fonte significa que você está ligado com o Espírito Santo. Você deixar ele fluir através de você. Você não extingui-lo, não abafá-lo, como Paulo escreve aos Tessalonicenses. Não extinguis, não abafeis o Espírito Santo. Deixa ele falar, deixa ele te conduzir, deixa ele te orientar. A coisa é tão séria que a palavra de Deus diz que chega em determinadas horas que a gente não sabe nem como orar. E o Espírito Santo é que intercede através de nós. A gente não sabe nem o que falar. Tem situações que a gente não sabe. Você só grita, você só geme. E o Espírito Santo é que está intercedendo no teu lugar, por você mesmo. Amém, queridos? Então a gente precisa estar ligado nisso. Porque não adianta simplesmente eu ter conhecimento. Não adianta simplesmente eu saber que Jesus falou que do meu interior fluiriam rios de água viva. Não é importante eu também saber que essa água é uma água a jorrar para a vida eterna. Se isso não tomar a minha vida, se isso não for o ponto central da minha vida, não adianta eu só cantar, eu quero me esvaziar de mim. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Repete comigo, cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? Aleluia. Por isso o Senhor alerta em Jeremias 2. Vai para Jeremias 2. Interessante falar sobre Jeremias. Júnior, eu estou pregando muito sobre Jeremias. Cara, coitado de Jeremias. Tudo que o cara falava, ninguém ouviu o camarada. O cara ia lá, e pregava, e falava, e trazia a palavra, e profetizava. Gente, misericórdia. Estava no estudo com os irmãos domingo, até estava me lembrando aqui. Cara, quando Jeremias fala para eles, cara, se vocês não se arrependerem, então vocês vão ser levados cativos. E eles viram para Jeremias, na maior cara de pau, e falam, cara, não estamos nem o que está falando. Nós vamos acender incenso, nós vamos ofertar, é a rainha do céu. Entendeu? Pô, a gente tinha de tudo. Não quero saber de Deus, não quero saber do Senhor. Você imagina o profeta. Eu fico imaginando o Júnior no lugar do profeta Jeremias. O profeta Júnior no lugar do profeta Jeremias. Aí ia sair dando, uns pedala Robinho lá, né? Eu tenho certeza, gente. Misericórdia. Eu escrevo o livro, depois escreve as lamentações, porque Deus, que povo é esse? O cara chega para avisar se vocês vão ser levados cativo. Não importa. Nós vamos continuar cedendo incenso para a rainha do céu. É isso, gente. E vira as costas para o Senhor. É uma coisa muito violenta. Aqui no capítulo 2 de Jeremias, no verso 13, diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. Repete, manancial de águas vivas. Oh, Jesus
abençoado, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Ô Jesus Cristo! Então, o Senhor alerta em Jeremias 2,13 que toda água empoçada ou retida, que deixa de ser viva, deixa de ser um manancial. O que é um manancial? É uma fonte abundante de água. Então, o que as pessoas fazem? Adquirem conhecimento, adquirem sabedoria, adquirem um dinheirinho a mais, se acham muito importantes e entram no mesmo sentimento que teve aquele querubim ungido que caiu dos céus. Por quê? Se acha bom demais, se acha bonito demais, se acha maior do que os outros, se acha melhor do que os outros, e deixa de depender de Deus, e esse é o grande erro. Amém, amados? Então, ter a porta da fonte restaurada significa isso. A gente tem um manancial, uma fonte viva. Não águas paradas, não águas que se perdem, mas uma água viva, queridos. E uma água a jorrar para a vida eterna. Amém? Aleluia. A vida cristã, ela sempre começa com águas purificadoras. Vai em Tito, que segundo Júnior é um livro tão fácil de achar no Novo Testamento, né? E outro tão fácil como esse é Filemão, né? Tito 3, Tito capítulo 3. Todos chegaram, amém? Aleluia. Tito capítulo 3, verso 5, diz assim: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, no início, quando nós nos convertemos, acontece isso. O Espírito Santo vem e Ele utiliza a palavra como água que começa a nos purificar, começa a nos regenerar, começa a nos lavar. As purezas começam a sair. E não é um apertãozinho de um botão, né, gente? Isso é um processo. Santificação é um processo. Purificação é um processo. Amém? Por isso, eu brinco aqui, né? Não está aí, mas eu brinco, que parece quartel, né? Avançando, firme e avançando, né? Que são as duas palavras que a gente ouve quando cruza com ele. Firme, avançando, né? Então tu escuta sempre isso. Certo, João? Firme e avançando. Aleluia. Então, queridos, começa com essas águas purificadoras, com o lavar do Espírito Santo. E o profeta Ezequiel, ele profetiza uma coisa aqui muito interessante. Ezequiel, capítulo 36. Essa Bíblia que ela foi fininha, muito bronzeada. Ezequiel 36, no verso 25, diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Amém, queridos? Então, significa o quê? Uma água que nos purifica de toda imundícia e de todos os ídolos. E eu queria chamar a tua atenção até com relação a isso, que quando Deus fala na sua palavra, não terá outros deuses diante de mim, a gente acha que esse Deus aí é só referente a um Deus feito de barro ou de gesso. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida se torna um Deus para você. Amém? E essas águas, elas nos purificam disso também.
que pode ser um Deus para você? Teu trabalho pode ser um Deus para você. Tua esposa, teu filho pode ser um Deus para você. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Amém? Amém, amados? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, essa água, ela nos purifica. Ainda em Ezequiel, no capítulo 47, no versículo de 3 a 5, diz assim: saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nada, rio pelo qual não se podia passar. Então, a vida ela começa com águas purificadoras, com o lavar da regeneração, com a aspersão de água pura sobre nós, a fim de sermos purificados das nossas imundícias. Depois uma fonte passa a jorrar em nós, que nos leva à vida abundante em Cristo. Começa com certa quantidade de água, mas depois é água em abundância. Amém, queridos? Então nós vimos aqui o seguinte: depende o quê? De nós. Se você quer ter água no tornozelo, amém. Mas quantos querem estar nas águas profundas? Quantos querem águas profundas? Então nós temos que ir mais fundo. E aí, se você me fala agora, eu tenho sede disso, eu falo, você está correto. Por quê? Porque nós queremos ir na profundidade. Queremos conhecer o mar de Deus. Amém, amados? Amém. Então, restaurar a porta da fonte significa isso. Significa não ficar no raso. Significa o quê? Mergulhar nas águas profundas. Aleluia. Glória a Deus por isso. Por isso, o Senhor em Efésios, capítulo 5, verso 18, fala: não vos embriagueis com vinho, onde há o quê? Dissolução, contenda. Mas faça o quê? Enchei-vos do Espírito. Então isso é uma ordem, uma palavra imperativa. Enchei-vos do Espírito. Repete comigo: temos que nos encher do Espírito Santo. Aleluia. Esse é um tempo em que estamos sendo ensinados por Deus, ensinados que tudo está em Cristo e que necessitamos ir a Cristo para termos vida. Voltando lá para João, capítulo 5. João, capítulo 5, verso 39 e 40. Uma coisa muito interessante em relação às Escrituras. Está escrito assim: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas mesmas que testificam de quem? De mim, Jesus falando. Contudo, não quereis vir a mim para teres o quê? Vida. Se nós não formos a Ele, nós não teremos vida. Repete comigo: se eu não for a Jesus, eu não vou ter vida em mim. Aleluia. Por isso, amados, essa porta, ela restaurada, significa o seguinte: a gente dizer que não é suficiente apenas nós termos conhecimento sobre a obra sacrificial de Cristo. Não basta a gente ter conhecimento do derramamento do seu sangue para a remissão dos pecados. Não basta a gente ser batizado nas águas e nos tornarmos membros de uma congregação, porque isso tudo tem que se tornar uma realidade. É necessário nós termos vida dele. Se nós não tivermos vida dele, todo esse conhecimento do batismo, você se molhou. Amém? No batismo você se molhou. Se você não tiver vida nele, por isso é necessário que nós diminuamos e que ele cresça. Isso não é só uma canção. Queridos, eu quero me esvaziar de mim. Isso não é só uma canção. Enquanto nós nos esvaziarmos de nós mesmos, nós não podemos ser cheios do Espírito Santo.
Enquanto tiver coisa do velho homem em nós, o Espírito Santo não nos toma totalmente. Se estivermos satisfeitos com água do tornozelo, tudo bem, mas se quisermos águas profundas, temos que mergulhar nessas águas. Temos que ir até Ele. Amém? Temos que ir até Ele. A porta da fonte é uma porta preciosa para a igreja, mas que não pode ser restaurada antes das outras portas, como nós vimos. E principalmente na porta do monturo. Por quê? Eu acabei de falar. Enquanto tiver lixo, enquanto tiver coisas do velho homem dentro de nós, o Espírito Santo não pode ocupar todos os espaços, querido. Enquanto tivermos quarto escuro dentro de nós, enquanto não abrirmos portas que nunca abrimos para ninguém, para que Deus entre, para que faça a mudança, para que mude os móveis de lugar, nós não podemos ser cheios do Espírito Santo. Entenderam isso? Amém? Aleluia. Então, a porta da fonte fala do encher-se do Espírito, e é o Espírito Santo que nos capacita, nos dá poder para levarmos uma vida cristã vitoriosa mediante sua plenitude em nós. Amém? Então repete comigo. É o Espírito Santo que nos capacita, que nos dá poder para levarmos uma vida cristã vitoriosa. Amém, amado? Sem o Espírito Santo a gente não consegue. E pegando esse gancho de que sem o Espírito Santo que nos capacita, que nos dá poder para levarmos uma vida cristã vitoriosa, nós vamos começar a falar sobre uma porta que é a porta de Mificade, que é o termo original dessa porta. Por quê? Existem traduções diferentes com relação a esse nome. Volta lá em Neemias. Espero que dê tempo de falar dessa porta também. Neemias no capítulo 3. No verso 31. Diz assim: depois dele, reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda até o eirado da esquina. Então, algumas versões traduzem Mificade, o termo original, como porta da guarda, e outras como porta da atribuição, mandato ou ordem. Então, essa porta, ela tanto é chamada de porta da guarda como porta da atribuição. Essa porta, ela ficava adjacente ao templo, dava acesso aos corredores onde ficavam os guardas e oficiais que guardavam a cidade. Eles vigiavam ali e ficavam sempre na expectativa de se chegasse o inimigo. Então, se essa porta não tivesse perfeitamente fixada, a cidade estava vulnerável aos ataques. Precisamos estar atentos aos laços e ciladas do inimigo. Precisamos vigiar sempre. Não somente orar, mas também vigiar. Repete comigo. Eu devo orar e também vigiar. É um termo muito usado, né, pelos irmãos aí de alguns lugares. Né? Vigia, irmão, né? Vigia, irmão. Presta atenção. Se liga. Aleluia. Aí o próprio Neemias, mesmo no capítulo 4, no verso 9, diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então a gente sabe aqui da história de Neemias, né? Fazia uma obra, mas também preparado para a guerra. Por quê? Porque o inimigo podia vir a qualquer momento. E com a gente não é diferente. Temos que orar, mas também temos que vigiar, temos que estar atentos. Aleluia! Com aquela musiquinha que a gente cantava quando era pequenininho na igreja, né? Cuidado ali com o que vê, cuidado um pouquinho com o que fala, cuidado do ouvido com o que ouve, o Salvador do mundo está olhando para você. Não é isso? É? Não sei se a ordem é essa, mas estão falando essas três coisas, né? Aleluia!
precisamos manter os olhos abertos, porque muitos caem e deixam de vigiar. Deixam de vigiar. A porta de Vificade é o lugar onde Deus nos delega uma missão. Quando eu comecei a estudar isso aqui, eu me lembrei do Léo. Não sei porquê, eu me lembrei do Léo. Deus nos delega uma missão, nos atribuindo responsabilidades. A palavra traz o sentido de uma tropa que é convocada para receber suas diversas atribuições. Por isso algumas traduções colocam como porta da guarda. Mas na verdade, o significado é uma tropa chamada para receber a sua ordem. Então é o significado dessa porta. Nós fazemos parte do exército de Deus. Amém, queridos? Amém? Amém. E Deus nos chama e nos dá ordem. Nos dá orientação. Nos dá direção. Se nós seguirmos de acordo com o que Ele determina, é vitória. Mas se nós não dermos ouvidos e não seguirmos a sua direção, pode dar ruim. Amém, queridos? Aleluia. Então, essa porta, através dessa porta, o Senhor nos delega responsabilidades. E nós não podemos nos recusar e aceitar e cumprir os deveres que nos são atribuídos, pois juntamente com a tarefa, Ele sempre nos dará a devida capacitação. É interessante porque os discípulos ali, principalmente os apóstolos, andaram próximos de Jesus, aprenderam, ouviram a palavra, ouviram sermões, foram de casa em casa, foram lá, tentaram pegar o evangelho, foram até as pessoas, expulsaram demônios, ficaram felizes por causa disso, mas quando chega no final do ministério de Jesus, ele fala: vocês não estão prontos ainda. Vocês não estão prontos. Ficarem o quê? Em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de quê? De poder. Aí você começa a entender, porque quando a gente falou da porta da fonte, por que Jesus fala que do nosso interior fluiriam rios de água viva? E que seria uma fonte a jorrar para a eternidade? Por quê? Porque haveria uma preparação. Sem essa preparação, nós não estamos aptos a fazer nada, porque não teremos a direção do Espírito Santo. Amém, amados? Então, na porta chamada porta da atribuição ou porta da guarda, é que Deus nos chama e nos orienta e nos dá a direção. Então, essa porta precisa estar restaurada, para que os nossos ouvidos estejam atentos às atribuições que Deus nos dá. Amém? Aleluia! Então, o que aconteceu com os discípulos? Não estavam preparados, mas depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, aí começa a coisa chamada igreja. Aleluia! Revestidos de poder. E é aquele mesmo Pedrão, todo ativo, todo bravo, que tinha negado Jesus 3 vezes, se levanta com ousadia, prega uma palavra, faz referência aos profetas e um monte de gente convertida. Então você vê que alguma coisa muda quando tem a direção e quando tem uma unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Aleluia! Muitas vezes o medo toma conta de nós e deixamos a porta fechada para Deus. Então, já foi falado aqui, até o apóstolo mesmo me falou uma vez, que o fato de você entrar numa área, principalmente a área evangelística, área que as pessoas vão para outras nações e tal, a pessoa tem até medo de ir na frente e receber oração, porque acha que vão me mandar para ter gola. A gente, se tu for para a França, que é um lugar legal, mexe acontece uns trauminhas lá também. De repente o Léo vai estar mais seguro na Índia do que se ele fosse para a França. Mas vai para a Índia por quê? Porque Deus direcionou. Porque Deus está dando a direção. Porque Deus está dando a capacitação. Porque Deus está dando o revestimento. Estão entendendo, amados? Amém? Não está indo a seu bel prazer. Nós precisamos estar atentos, porque ter essa porta restaurada significa estar atento à direção de Deus e não seguir a nossa própria direção. É bacana evangelizar as outras nações, ir lá para a Etiópia, sei lá, ir para a África, ir para a Haiti.
É legal, mas tem orientação de Deus? Tem a direção de Deus? Tem a capacitação de Deus? Então tudo isso é importante, por isso essa porta tem que estar restaurada. Lembramos ainda que cada vez que essa porta é fechada ou aberta à pessoa errada, corremos sério perigo, pois isso constituirá em uma brecha para o inimigo nos assolar. Então se liga nisso. O ouvido tem que estar bem treinado. Nosso espírito tem que estar bem ativado para que a gente escute realmente a direção e a voz do Espírito. Amém? Por isso que Deus nos dá também discernimento de espírito, para saber que aquele espírito está falando é da parte de Deus, para a gente não seguir uma direção errada. Se liga nisso. Amém, amados? Aleluia. Se estivermos dentro do plano que Deus tem para nós, não há o que temer, porque o desempenho de cada tarefa, a nossa capacidade, na verdade, não é nossa. Vai em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios. Capítulo 3, verso 5. Diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? Deus. Então repete comigo: a minha suficiência vem de Deus. Mais uma vez, a minha suficiência vem de Deus. Não é da minha capacitação, ela vem de Deus. Aleluia. O Deus que chama e delega tarefas é o mesmo que capacita, que vai à frente, que nos assiste através do Espírito Santo. Convém advertir sobre a necessidade de distinguir entre o chamado de Deus e qualquer outro chamado. Vou falar uma coisa aqui, não se escandalize que isso acontece e muito dentro das igrejas. Satanás pode nos enviar tarefas e pessoas com o propósito de nos desgastar, para que não tenhamos tempo e energia para executar o verdadeiro plano de Deus. E isso acontece de montão. O fazer tem que ser orientado por Deus e direcionado por Ele. Senão você está desperdiçando energia e com foco em algo que Deus não mandou você fazer. Por isso, amados, é melhor a gente fazer uma coisa certa do que fazer uma coisa boa. Porque uma coisa boa pode não ter a direção de Deus para aquilo. E a coisa certa tem a direção de Deus. Entenderam o que eu estou falando? Se Deus mandar você arrumar a sala, você olha, eu vou para a cozinha, eu vou lavar a louça. É uma coisa boa, mas Deus mandou você arrumar a sala. Então arrume muito bem a sala. Deus não mandou você ir para a cozinha. Você desperdiçou o seu tempo lá, fez o que não era para ser feito, e quando Deus vem e te fala, aquilo que eu determinei você fazer, Deus, achei que a ideia era melhor. Você achou? Eu me lembro de uma canção: meu direito é de não ter direito algum. O meu querer é tão somente o teu querer. Para isso empenho minha palavra. Eu gostava muito de cantar esse canto, não, né? Viu? Meu direito é de não ter direito algum. Então, queridos, precisamos ter a direção e a orientação de Deus. E olha o que você vai fazer se for direção de Deus. Eu estou me lembrando aqui, a primeira vez que eu conheci o apóstolo foi num café de pastores. E ele trouxe uma palavra que eu não esqueci até o dia de hoje. É claro que ele falou que aconteceu na lua de mel dele, que é tradicional, né? Falou sobre isso. Mas ele falou uma coisa que até depois a gente fez aqui. Ele falou: eu acho muito legal esse negócio
protagonismo no carnaval, do bloco na rua. Eu sempre tive vontade. Mas sabe por que eu nunca fiz? Porque Deus não falou comigo. Entenderam, irmãos? A gente não faz as coisas por imitação. A gente faz por orientação de Deus. Amém? Amém, irmãos? Vocês entenderam isso? Não é por imitação. É porque ali fez com orientação de Deus e deu certo, que se nós vamos fazer aqui vai dar certo. Nós precisamos o quê? Da direção, da atribuição de Deus. Se Deus não atribui tal coisa, nós não vamos fazer. Por quê? Porque Deus não está nesse negócio. E nós vamos fazer aquilo que Deus está. Porque senão acaba se tornando uma obra morta. Tudo aquilo que você faz querendo os louros da vitória para você, tudo aquilo que você faz sem a direção de Deus, que Deus não está naquilo, é uma obra morta. É desprovida de vida de Deus naquilo. Entenderam? Isso é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Mas como se faz isso dentro da igreja? Como se faz coisa sem ter orientação de Deus? Aleluia! O inimigo, ele pode te dar uma tarefa, enviar pessoas que venham nos consumir o tempo, e se nós não estivermos firmes no discernimento da voz de Deus, ele pode até nos iludir. Quero também lembrar os irmãos que o plano de Deus é um só e não há plano paralelo. Deus nunca vai te dar um plano paralelo. O plano de Deus é uma direção, ele dá e é aquilo. Ele não vai te dar um caminho para você ir por fora. É aquilo, a direção é aquela, você segue aquela direção que vai dar certo. O engano comum é tentarmos atender o chamado do homem, muitas vezes provocado por uma necessidade. Se liga aí. Por uma necessidade. Acontece que uma necessidade não se constitui no chamado de Deus. Amém, irmãos? Uma necessidade não se constitui no chamado de Deus. Pode acontecer? Pode. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que remir o tempo para atender a convocação de Deus. Já aconteceu com você alguma vez que você estava uma coisa certa para fazer na igreja, tudo, a reunião, seja o que for, e de repente aparece uma pessoa, ou um parente, ou alguém enviado do inferno, não estou falando que o parente é enviado do inferno, tá? Ou uma pessoa enviada de lá, que consome o teu tempo e acaba fazendo você se atrasar, às vezes perder uma reunião, perder uma direção que Deus te deu para você fazer. Já aconteceu com alguém isso aqui? Aconteceu com alguém? Levanta a mão se já aconteceu com alguém. Aconteceu com muita gente. A gente tem que estar atento a isso. Atento. Por quê? Porque senão o inimigo acaba roubando a nossa atenção. Tem um capeta, usei o termo assim que é meio pesado, né? Mas que, por incrível que pareça, o nome dele é foco errado. Foco errado. Já falei para os irmãos, um período que a gente começou lá na comunidade de jejum todos os dias, homem, mulher, dia mulher, lá no outro, eu só pipocava o demônio, e esse apareceu, foco errado. O que esse demônio fazia? Ele tirava toda a atenção daquela pessoa daquilo que Deus determinava ela fazer. O foco dela era sempre em coisas erradas. Gente, isso acontece na igreja. Por isso que a gente tem que estar atento. Ter a porta de mificade, a porta da atribuição restaurada, significa estar atento aos comandos de Deus, à direção de Deus. Por quê? Porque quando Deus te direciona, quando Deus te dá algo para você fazer, Ele vai te capacitar a fazer aquilo. Não é modismo, não é porque tu vê os outros fazerem, entendeu? Em alguns casos que você vê, as pessoas fazem coisa, é um ato profético, por imitação, e não por direção de Deus. Porque lá o cara joga água, não quer jogar água. Porque lá o cara dá uma banda, não quer dar uma banda do cara. Porque lá faz isso, não! Se tu tem a direção de Deus, seja o que for, tem um propósito para aquilo. Entenderam, irmãos? Quando tem a direção de Deus, faz que vai dar certo. Eu brincava até com o irmão de manhã, eu quero jogar água. Toda vez
os irmãos ficaram desesperados, né, cara? Os cabelos tudo alisadinhos, e o cara cai saca num desespero só. Eu falei, irmão, não, porque... Eu falei, cara, por imitação, filho. Tu tem direção de Deus para fazer isso? Ah, Deus me deu direção no culto, mas foi naquele culto, cara. Tem quanto vai jogar em todo mundo, toda reunião? Tá aí com água dentro, pô? Deus jogou na água dos outros? Tem que ter direção de Deus, gente, para essas coisas. Vocês estão entendendo, amados? Então, eu termino essas duas portas falando justamente sobre isso. Tanto a porta da fonte, dizendo que a nossa dependência do Espírito Santo, que é uma fonte a jorrar dentro de nós, fonte a jorrar para a vida eterna, que não só sacia a nossa sede, mas que pode saciar a sede de outros, e você pode ser usado para isso, como também a porta de Mificais, a porta da atribuição, onde Deus nos reúne, nos orienta, nos dá direção para o que fazer, e junto com a orientação Ele nos dá a capacitação. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ficar de pé, amados, para a gente orar. Aleluia. Glória a Deus. Eu pedi o pastor Paulo, vem aqui, Paulo. Acho que eu soube que você recentemente falou sobre águas profundas, né? Artelhos, joelhos. Então vamos orar para que essas duas portas, tanto a porta da fonte como a porta da atribuição, seja restaurada na nossa vida. Pai querido, Pai amado, louvamos, Senhor, o Teu nome, Pai, pelo privilégio que temos de estar na Tua casa, Pai, aprendendo a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela direção do Teu Espírito neste lugar. Obrigado, Senhor, pela vida do mestre Sérgio, que tem buscado a Tua face, Senhor, para trazer a Tua palavra revelada para a nossa vida, Senhor. Pai, no nome de Jesus, pedimos que essa palavra, Senhor, entre no nosso coração, que a gente possa abrir o nosso coração, Senhor, para que a gente possa alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. E é verdade, Senhor, que o Senhor quer que a gente vá mais fundo em Ti. Amém. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso. Nos abençoa ainda na próxima aula, Senhor, ser conosco, manifesta o Teu poder e a Tua presença no nosso meio. Amém. Nós oramos agradecidos no nome sobre todo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Intervalo.